Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Aprenda Aqui Ciência. Eu sou o Sumburani e no vídeo de hoje eu vou continuar com o assunto programação pelo celular e neste vídeo nós vamos construir um programa de tabuada em JavaScript. Então, se você gostar desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Então, como no primeiro vídeo relacionado à programação pelo celular, eu mostrei um programa chamado IDE Web, este programa aqui, que vai nos facilitar programar aqui em JavaScript. Bem, ao abrir o programa, nós vamos clicar em For Experts, como já expliquei no primeiro vídeo. E em seguida vamos clicar em JavaScript Application para criar uma nova aplicação JavaScript, como já está a dizer aqui. Então, ao clicarmos, o programa vai pedir para nós colocarmos o nome do nosso programa, né? O nome do nosso projeto. Então vamos apagar esse padrão que aparece. E vamos colocar o nome do nosso programa. Vou colocar tabuada. Tabuada. Certo. Então ele vai criar o código padrão que é este. Mas como eu sei que todos os programadores, depende, para não dizer todos, a maioria não gosta de tela branca. Então eu vou clicar aqui. E vou clicar em configurações para trocar este tema branco. Vou clicar em Application e vou desmarcar essa opção de tema Light, que é aquele tema Light que aparece por padrão. Então vamos ter essa tela preta que todo mundo gosta, ou a maioria, né? Então vamos apagar esse Hello World que aparece e em seguida aqui nós devemos fazer. O programa ele vai funcionar basicamente assim. O programa vai pedir ao usuário um valor, um número, e o usuário, quando digitar este número, o programa vai exibir uma tabuada de 1 até 10 em relação ao valor que o usuário digitou. Então, a primeira coisa que devemos fazer é pedir que o usuário digite esse valor. Então, vamos criar a nossa variável, vamos dar o nome de valor, e essa variável vai receber um prompt, que é aquela caixa do JavaScript que permite que nós digitemos valores dentro dela. E em seguida aqui podemos colocar o texto que vai aparecer, a instrução para o usuário. Então podemos digitar aqui, digite um número, né? Um número. E esse é o texto que vai aparecer como instrução para o usuário. E para testarmos eu vou clicar aqui em Run e quando eu clicar ele vai executar o programa e nós vamos ver que quando ele executar ele vai pedir aqui, digite um número. Eu vou digitar, por exemplo, 56 e quando eu clicar OK não vai acontecer nada porque não fizemos nada ainda, né? Só pedimos para ele digitar um valor. Em seguida, nós precisamos construir uma estrutura for. Essa estrutura for, ela vai servir para exibir os números de 1 até 10, né? Então, o que nós devemos fazer? Vamos primeiro construir aqui, vamos digitar for x, vou dar o nome de x, né? Para x valendo 1, para todo x valendo 1 e o x ele for menor ou igual a 10, então ele vai acrescentar mais uma unidade no x. Então eu vou colocar aqui x mais mais. E eu vou entrar dentro dessa estrutura for. E ao entrar dentro dessa estrutura for, o que eu preciso fazer, só para testar, eu vou imprimir essa variável x, só para nós vermos, console.log seja para imprimir, e vou imprimir a variável x. E ao executar o programa, ele vai pedir aquele valor, né? Só que não vai fazer nada com o valor, mas ao entrarmos, nós vamos ver que ele imprimiu de 1 até 10. Então, essa variável x que nós vamos usar para exibir a nossa tabuada. Então, a única coisa que vamos fazer é só alterar um pouco na saída desse dado. Por exemplo, nós podemos fazer o que agora? Nós vamos, por exemplo, ao invés de exibir de 1 até 10, nós vamos fazer o que? Vamos exibir, vamos colocar no nosso console.log e vamos escrever. Vamos escrever o que? Nós queremos ter o texto como desse tipo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes, ou 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Assim, até 10. É isso que nós queremos. Então, quem exibe esse valor, o valor que aparece do lado, é o valor que o usuário digita na caixa que é exibido para ele. Então, é o valor, né? É a variável valor. Então, vamos exibir valor
Em seguida, vamos concatenar esse valor com um sinal de vezes, né? Para mostrar valor vezes não sei o que. Então, vamos colocar valor vezes, né? Então, vou colocar x aqui como vezes, valor vezes, e vamos concatenar de novo com a variável x, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cada vez que o programa entrar nessa estrutura for, ele vai pegar o valor atual do x, até que a condição seja satisfeita. Ou seja, o programa está a dizer que o x, o programa vai acrescentar uma unidade no x até que essa condição em que x menos 10 ela seja verificada, ela seja satisfeita. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos digitar o valor vezes, então, a variável x. Isso vamos concatenar novamente com o sinal de igual. Só estou a arrumar aqui, é só uma questão de arrumação para termos aquele padrão bonito. É igual, vai ser igual ao quê? Aqui vamos concatenar novamente com a operação que deve ser exibida. O que deve ser exibido é o valor vezes em JavaScript é sinal de asterisco, então vou colocar o valor vezes o valor atual do x, né? Onde o x está nesse exato momento, vezes o x. Então vou fechar aqui o parênteses que eu coloquei e vou fechar o parênteses do console.log. Então vamos executar o programa. E ao executar o programa, ele vai pedir um valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 59. Quando eu clico, tá, ele coloca 59 vezes 1, 59 vezes 2, ali vai. Então, essa é a tabuada que nós temos. Só que essa tabuada, ela não está perfeita. Ela tem alguns erros que nós ainda podemos verificar. Por exemplo, eu rodar de novo o programa aqui. Se eu colocar, por exemplo, uma letra, o programa vai me dar erro. Então, vai colocar a letra vezes, e o resultado vai ser none. Isso significa que o JavaScript não está a reconhecer o dado como se fosse um número. Então, nós devemos verificar isso para que não possa ocorrer este erro. Então, o que nós vamos fazer é, antes de fazermos tudo na nossa estrutura for, eu vou cortar esse código, e vou fazer uma verificação aqui. Eu vou escrever if, que é a estrutura de condição, está a condicionar. Então, vamos colocar uma condição aqui. If, ou seja, se is none, né? Se for none. Ele aparentemente parece que não leva parâmetro, mas na verdade leva, que pode ser o número que nós queremos verificar. Então, nós colocamos, né, is none. No parâmetro, nós vamos colocar a nossa variável valor. Ou seja, estamos a verificar se o valor está nesse estado none que o JavaScript colocou aqui, que acontece quando nós colocamos uma letra no lugar de um número. Então, se isso for verdade, então nós vamos escrever na tela console.log, sei lá, vamos escrever um texto qualquer, vamos escrever erro, né? Só isso, para não ficar muito longo. E caso isso não seja verdade, nós vamos colocar aqui else, né? Caso contrário, nós vamos fazer uma outra coisa. Nós já aqui vamos colar o nosso código. Agora o programa vai ser executado normalmente. Então, vou só identar aqui para ficar alinhado. Então, agora eu vou salvar e vou compilar novamente, só para nós vermos. Olha, agora eu vou digitar letras. Quando eu clico, ele escreveu erro, em vez de escrever aquela coisa que tinha escrito antes, né? Então, nosso programa já está a correr normalmente. Eu posso escrever aqui erro de dados, né? Só para ficar mais profissional, sei lá. Então, vou salvar e vou compilar novamente. E agora, só para nós vermos, vou digitar um valor, vou digitar 27. Quando eu clicar, ele vai exibir a nossa tabuada de 27, de 1 até 10 em relação ao número 27. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é Sumborani e nós nos vemos no próximo vídeo.